Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, realmente nesses últimos tempos, muitas pessoas realmente estão no pecado, mas Senhor Deus nos chamou primeiro e nos salvou. E neste mundo, Senhor Deus nos separou na sua santidade e que nós possamos fazer o trabalho de Senhor Jesus Cristo até o fim dos tempos, dentro da Igreja de Cristo, aprendendo a palavra, estando em comunhão e pregando o Evangelho de Cristo. Que possamos viver pela glória de Senhor Deus, e Senhor Deus possa nos proteger e que possa permitir toda essa graça para nós. Realmente neste mundo está cheio de pecados e tribulações, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos permitir a verdadeira liberdade e verdadeira paz. Realmente ao restante da nossa vida, que nós possamos viver uma vida adequada como filhos de Senhor Deus, sem vergonha. Que nós possamos ser conduzidos e ser criados e ser vividos perfeitamente através da sua palavra e da condução do Espírito Santo. E que nós possamos realmente nos livrar do pecado e de todas as coisas malignas e fazer realmente o trabalho de Senhor Deus santo e puro, que foi predestinado a nós. Que Senhor Deus possa nos conduzir e nos proteger. Realmente neste tempo, nós recebemos a salvação através do sangue precioso de Senhor Jesus Cristo e estamos reunidos aqui através da sua grandiosa graça e também adquirindo as suas novas palavras. Senhor Deus, neste tempo também, que o Senhor Deus possa nos abençoar e também possa cuidar cada um de nós e que possa permitir a sua graça, a sua misericórdia, realmente com todo o seu Espírito Santo, possa nos permitir em abundância. Senhor Deus, que o nosso coração e a nossa vida possamos viver uma vida apta e digna diante do Senhor Deus. Realmente, se tiver algo que nos faça desobedecer a palavra do Senhor Deus, que Senhor Deus possa nos permitir a palavra para que possamos nos refletir e possamos viver uma vida adequada e limpa dentro do Espírito Santo. Se algum de nós realmente partimos da graça de Senhor Deus, que Senhor Deus, através da sua mão misericórdia, possa nos segurar. Realmente existem várias igrejas na Coreia e várias igrejas pelo mundo. E nesses últimos tempos, o Senhor Deus nos permitiu uma missão santa dentro de nós, para que nós possamos cumprir através da palavra e da plenitude do Espírito Santo. E que muitas pessoas ainda não receberam salvação, mas que nós possamos testificar este evangelho para as pessoas, para que muitas pessoas possam receber a salvação. E neste tempo, realmente existem vários irmãos que não puderam participar e vários irmãos doentes, que Senhor Deus possa recuperar a saúde deles. E os irmãos que estão em tentação ou na fraqueza, que Senhor Deus possa cuidar e permitir a graça para cada um deles. Que independentemente do momento, o Senhor Deus nos permita a palavra adequada para nós, que nos ensine o caminho certo. Que neste tempo também, Senhor Deus, deseja ensinar realmente o seu desejo para nós, que Senhor Deus nos ensine. Que nós possamos nos criar perfeitamente através da palavra. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos procurar uma palavra. Romanos, Novo Testamento, Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, do versículo 13, vamos ler. Romanos, capítulo 15, versículo 13.
Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Do versículo 16 vamos ler também. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Depois vamos ver versículo 18. Versículo 18. Porque não ousareis dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras. Até aqui, vamos ler. O ano novo já passou e já se passaram 1 mês e meio. E fala que é um ano velho, Old Year. Happy Old Year. Vocês passaram bem o ano novo? Então, realmente na nossa frente, o tempo passa muito, muito rápido. Quando o inverno passar, vai vir a primavera. E depois da primavera, mesmo a pessoa querendo ou não, vai vir o verão. E depois vai vir o outono. Realmente na Bíblia, todos os planos que o Senhor Deus estabeleceu, Ele é muito mais exato do que o clima, do que a lei da natureza. E nós podemos ver que tudo isso se cumpre com grande certeza. E quando esse tempo cumprir, realmente vai vir o fim dos tempos. E quando o fim do mundo acabar, realmente como prometido, vai vir como numa noite. No Hebreus capítulo 10. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, nós pensamos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito longo, né? Mas, gente, Senhor Deus é um tempo muito curto. Logo o Senhor Deus vai vir quando realmente o tempo do Senhor Deus que foi estabelecido acabar. Então, com certeza, o Senhor Deus virá. Por isso, nós precisamos estar vivos e estar diante com o Senhor Deus. E nós estamos vivendo no último tempo. E também esse evangelho começou de Jerusalém até os confins da terra. E esse evangelho está sendo pregado para todo o mundo. E logo assim virá o fim. O evangelho que começou de Jerusalém, começou do leste e foi pregado primeiramente ao oeste. E assim foi distribuído para norte e sul. E nós que somos os últimos a encontrar este evangelho que estamos no leste. E nós sabemos que somos as últimas pessoas que estamos vivendo nesse último plano de Senhor Deus. Então, neste último tempo, realmente depois da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo realmente não está longe, mas nós estamos vivendo com essa esperança. E isto é uma grande bênção e milagre. E Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, e depois Ele subiu aos céus, o Espírito Santo, Ele veio a este mundo, e assim, desde Jerusalém até os confins da terra, foi testificada a existência de Jesus Cristo.
E como nós sabemos bem, através do Espírito Santo, nós descobrimos a graça de Deus e acreditamos e recebemos a salvação. E assim, depois da nossa salvação, nós nos tornamos um em comunhão. E dentro dessa comunhão existe o poder do Senhor Deus que trabalha dentro de nós. E realmente existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. E por isso nós fazemos esse trabalho da salvação. Então, quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, nesse universo que nós moramos, nessa terra que nós estamos, então, dos trabalhos maiores que o Senhor Deus fez, o principal dos trabalhos foi o Senhor Deus criar o homem conforme a sua imagem. Então, o homem, cada um de nós, não é? Fomos formados conforme a imagem do Senhor Deus. Somos as pessoas mais preciosas deste mundo que foi criado neste mundo. Então nunca devemos esquecer disto. Então as pessoas que não sabem a Bíblia, as pessoas que não conhecem o Senhor Deus, as pessoas não sabem disso. Qual é o valor da nossa vida? Então quando você não sabe sobre isso, como está escrito em Salmos 49:20, o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Ele disse desta forma. Então nós que fomos formados conforme a imagem do Senhor Deus, se nós não soubermos disso, realmente nós vivemos como animais. E como no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, fala, mas este como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos. Então, realmente, os animais, eles foram feitos para ser pegos, porque foram feitos para o homem. Então, pássaros, peixes e todos os animais que movimentam sobre essa terra está no controle do homem. Por isso, o homem que decide. Então, o motivo que o Senhor Deus fez essas plantas, esses animais, foi tudo feito para o homem. E todos os animais têm um objetivo, foram feitos pelo objetivo precioso de Senhor Deus. Por isso, em Isaías 49, versículo 5, fala, contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Então, é minha vida, minha força, minha esperança. Então, para o Senhor Deus, eu sou tudo. Então, para o Senhor Deus, eu sou precioso. Por isso, Senhor Deus, Ele criou o homem conforme a sua imagem. Então, nós sermos criados conforme a imagem, Senhor Deus, significa que nós temos realmente a vida, o amor, e nós também nos tornamos filhos de Deus. Nós realmente fomos feitos um par para que possamos viver no reino dos céus como um Deus. Então, o homem viver como um Deus. Você consegue imaginar isso? Mas nós fomos formados conforme a sua imagem para viver como o Senhor Deus. O filho realmente nasceu dos pais e eles vão vivendo uma vida conforme os pais. Então, se os pais são realmente respeitosos e famosos, os pais vão desejar que os filhos também se tornem assim. Em Mateus capítulo 5, 48, fala, sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus. E no 1 Pedro, capítulo 1, fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, se desejam receber glória como o Senhor Deus, nós também precisamos nos tornar como o Senhor Deus. Realmente, antes da nossa salvação, nós éramos pecadores miseráveis, que íamos para o inferno e recebemos a salvação. Então, nós não recebemos a salvação porque nós fizemos algo bom ou nós transformamos a nós mesmos. Mas, Senhor Deus, Ele nos salvou mesmo com a imagem de pecador que nós tínhamos depois da nossa salvação. Realmente, todos os dias, através da graça de Cristo, através da palavra de Cristo, através do Espírito Santo, continuamente nos limpa e nos purifica e nos transforma. Por isso, cada momento, nós nos transformamos como a característica de Senhor Deus. E realmente nesse mundo também, não tem ninguém que consiga viver como o Senhor Deus.
Mas cada momento mais nós vamos nos transformando, e quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, nós iremos transformar o nosso corpo, um corpo de como Cristo, um corpo glorioso, que não iremos mais morrer. Nós iremos ter essa transformação, e os cristãos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, nós temos essa esperança. E nós, depois que recebemos a salvação, tem um objetivo de por que nós estamos vivendo neste mundo. Depois da nossa salvação, tem um objetivo, porque Senhor Deus nos deixou aqui. Qual que é? Vocês sabem muito bem, não é? Vocês nunca devem esquecer isto. Então, se existem pessoas que ainda não receberam a salvação, é necessário que nós preguemos o evangelho da salvação. Essa é a vontade do Senhor Deus. Senhor Deus não deseja que ninguém pereça. Se olharmos Mateus capítulo 18, versículo 14, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se peca. Senhor Deus não deseja que ninguém se peca. Eles realmente vão contra o amor de Senhor Deus, a vontade de Senhor Deus. Por isso eles perecem. Mas não é porque Senhor Deus abandonou o homem. Não existe ninguém que pereceu porque Senhor Deus abandonou. Realmente algumas pessoas falam, eu tenho muito pecado, eu realmente fiz muito mal, por isso o Senhor Deus não vai me aceitar. Senhor Deus vai me mandar para o inferno uma pessoa como eu. As pessoas pensam assim. Ou algumas pessoas pensam assim, eu fiz umas obras muito boas, por isso que eu vou aos céus. Então, não existe nenhuma pessoa que vai para o inferno por causa de muito pecado. Eles só vão para o inferno porque eles foram contra o amor do Senhor Deus. Por isso, realmente nós precisamos pregar esta verdade. Então, Senhor Deus, e o Senhor Deus trabalha dentro da história. Então, um homem que foi formado conforme a sua imagem, o espírito que foi formado, realmente se tornou pecadores através do Adão e se perdeu neste mundo, mas através de Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo salvou os pecadores, realmente salvou todas as pessoas do pecado deste mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo ele morreu como o único cordeiro, o único sacrifício. E assim ele lavou todos os pecados deste mundo eternamente. Então, todos aqueles que creem nele, que não pereça. Então, todos aqueles que acreditam, realmente o pecador que precisa perecer não perece. Então, este evangelho é necessário que seja pregado para o mundo todo, para que muitos espíritos sejam salvos. Então, essa é a vontade do Senhor Deus e o trabalho de Deus. Então, para este trabalho, realmente morreu o seu Filho unigênito. Então, como nós olhamos no João capítulo 5, versículo 17... O Senhor Jesus Cristo fala, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho da criação realmente aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 1. O Senhor Jesus Cristo realmente, Senhor Deus, ele cumpriu toda a criação. Mas, desde quando o Senhor Deus, ele começa a trabalhar novamente? Em Gênesis capítulo 3, desde que o Adão ele começou a pecar diante do Senhor Deus começou a trabalhar. Um homem que precisava servir ao Senhor Deus, ele começou a servir ao diabo. Um homem que precisava obedecer o trabalho do Senhor Deus, ele começou a obedecer ao diabo. E assim o Senhor Deus expulsou o Adão e amaldiçoou essa terra. E também deu realmente grande dores ao homem e também permitiu a maldição da morte. Isso o Senhor Deus não fez porque ele odeia o homem, mas fez porque ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus, para que eles possam compreender isso. Então, o Senhor Deus, ele não abandona as pessoas que pecaram contra o Senhor Deus, mas Senhor Deus, ele deseja realmente salvar todos aqueles homens que se tornaram pecadores contra o Senhor Deus, pessoas que fazem mal ao Senhor Deus. Então, por isso, como está escrito no 1 João, capítulo 4, versículo 16, como vocês memorizaram anteriormente, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quando nós falamos que acreditamos em Senhor Jesus Cristo, isso significa que nós sabemos o quanto o Senhor Deus nos ama. Nós acreditamos nisso e nós percebemos. Então, realmente nós éramos pecadores que precisávamos entrar no inferno. Então, se não for pelo amor de Senhor Jesus Cristo, nós não podemos entrar nos céus. Então, nós acreditamos nesse verdadeiro amor de Cristo. Então, isso realmente é uma coisa muito impressionante. Por isso,
O amor de Senhor Deus não tem como expressar apenas através da palavra, mas através do seu Filho. Senhor Deus, Ele permitiu seu Filho primogênito até na cruz. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 32, fala: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então, o Senhor Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para este mundo, para todos os pecadores, para que Ele se torne realmente o único sacrifício, a morte. Então, realmente, este amor não temos como compreender através da nossa sabedoria. Então, mas realmente não sabemos o quanto o Senhor Deus nos ama. Por isso, então, esse grande amor do Senhor Deus, para manifestar esse grande amor, realmente o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele realmente morreu por nós, Ele manifestou esse grande amor na cruz. Então, até agora meu pai trabalhou e eu também estou trabalhando. Então, realmente é o trabalho para salvar os pecadores. E em Romanos capítulo 5, versículo 21, qual é o trabalho do Senhor Deus? Assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, qual é o trabalho do Senhor Deus? É realmente ressuscitar os mortos. Então, para realizar este trabalho, o Senhor Deus, através da história de Israel, Senhor Deus, Ele quis manifestar a sua existência através da criação deste mundo. E queria manifestar também, através da história de Israel, que tipo de ser é Senhor Deus. E Senhor Deus permitiu todas as evidências para que pudéssemos acreditar nele através da Bíblia, através da história de Israel. Então, o Senhor Deus, Ele prometeu no Antigo Testamento que Ele permitiria seu Filho e cumpriu todas essas promessas através da evidência que foi a morte de Senhor Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, todas as coisas estão concretas para que nós possamos acreditar. Por isso, então, o trabalho de Senhor Deus é salvar os mortos. Então, através desse trabalho, nós morremos nos nossos pecados e delitos. E ressuscitamos, no Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Senhor Deus nos vivificou. Então, os salvos que receberam a salvação, eles não vão perecer mais. Eles têm vidas, eles se tornaram filhos de Deus. Eles nunca vão mais receber maldição e o julgamento de Deus. E agora eles vão viver no reino dos céus. Mas por que tem que viver mais neste mundo? Tem um motivo de Senhor Deus, tem um objetivo dos cristãos. Salmo 118, versículo 17 fala: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei. Qual é o trabalho que nós devemos fazer vivos? Realmente, nós precisamos pregar realmente sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo já permitiu para nós as evidências. Então, nós precisamos apenas testificar. Este é o objetivo dos cristãos que estão vivos ainda neste mundo. Então, depois da ressurreição de Cristo, no João capítulo 20, versículo 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Também eu vos envio a vós. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo como ordem do Senhor Deus, e Ele morreu na cruz, e Ele tirou os pecados. Então, depois que Ele ressuscitou e depois Ele subiu aos céus, agora, Senhor Jesus Cristo, Ele fala: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, nós realmente recebemos uma ordem de pregar este Evangelho. Nós realmente fomos enviados. Então, este trabalho do Evangelho, para este trabalho, nós estamos vivos neste mundo. Então, não morrerei, mas viverei, contarei todas as tuas obras. Então, agora, realmente, nesse grande trabalho, nós estamos vivos neste mundo, então nós nunca devemos esquecer disso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então, Senhor Deus realmente é um ano para ele é 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, Senhor Deus, todos os malignos, todos os maus, todos os pecadores, todos os que se tornaram inimigos de Senhor Deus tem misericórdia deles e com grande amor ele realmente espera, sendo longânimo para conosco. E só esperando para que eles se arrependam. O que é arrepender? É realmente eles se arrependerem que eles estão errados e voltar para o Senhor Deus. Quando ele compreender que eles são pecadores que vão para o inferno, eles têm que voltar diante do Senhor Deus para receber a graça da salvação. Então, o Senhor Deus não deseja que ninguém se percam. Então, para este trabalho, o Senhor Deus, ele espera como se um dia fosse 1000 anos, 1000 anos como fosse um dia. Então, para cumprir este trabalho, o Senhor Deus nos permitiu mais um dia de vida. As pessoas deste mundo, eles acham que podem viver da forma que eles querem, do jeito que eles querem. Deus não concedeu o tempo para que eles vivam desta forma. Os cristãos também. Vocês acham que eles estão vivos porque não conseguem morrer? Será que eles estão vivendo por causa das paixões deste mundo? Pela glória deste mundo? Não é. Então, cristãos que receberam a salvação, então realmente toda a graça que eles receberam de Senhor Deus, como é que eles vão pagar de volta? É pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho que Senhor Jesus Cristo, ele realmente morreu na cruz por nossos pecados, não sendo em vão. Num passo grande, existem vários grãos que já amadureceram. Então, quando passa o tempo da colheita, vem realmente grande tempestade de neves e chuvas, e assim, todos os grãos, eles apodrecem. Então, antes de acontecer isso, nós precisamos colher. Por isso, no João capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo fala: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, as pessoas que ceifarão, eles já receberam galardão e juntam o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, quando passar esse tempo da colheita, dessa ceifa, realmente nós recebemos a salvação neste tempo. Então, o tempo que nós temos realmente é muito pouco. Se olharmos no João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, realmente agora temos o tempo. O que é convém que eu faça as obras daquele que me enviou? Realmente é o tempo que o Senhor Deus morreu na cruz, ressuscitou e permitiu o Espírito Santo. E agora, realmente, o tempo da graça está esgotando. Quando esgotar, como o sol ele se põe, realmente chega uma noite que nós não conseguimos mais trabalhar. Quando a noite chegar, ninguém consegue mais trabalhar. Nós realmente estamos vivendo um tempo como o pôr do sol. Nós estamos vivendo no último tempo. Antes que a noite chegue, antes que se torne uma noite que ninguém consiga trabalhar. Então, não é o trabalho que eu preciso fazer, é um trabalho que nós precisamos fazer. Então, como o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, também o Senhor Jesus Cristo ele deseja enviar nós para que nós possamos trabalhar. Então, não é um trabalho de Cristo, é um trabalho de alguém, é um nosso trabalho. Então, o Senhor Jesus Cristo ele permitiu essa responsabilidade para nós. O Espírito Santo foi permitido para nós e realmente agora o poder do Espírito Santo está em nós para pregarmos, testificarmos da existência de Senhor Jesus Cristo, de Jerusalém até os confins da terra. Então, essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. No João capítulo 14, versículo 12, está escrito: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, apóstolo Paulo também, como o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou os mortos. Então, qual é o trabalho maior que de Senhor Jesus Cristo? Então, é salvar os pecadores que estão mortos nos seus pecados e delitos. Então, realmente, um pecador como o leproso, que através de encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ele se torna puro e limpo. Então, várias pessoas que são cegas espiritualmente, que estão indo para o inferno, precisam abrir os olhos espiritualmente. Pessoas que realmente estão... E assim, como eu vou para o meu Pai. Quando o Espírito Santo veio a este mundo,
Como o Senhor Jesus Cristo trabalhou na terra de Israel, qual é o trabalho maior que isso? Qual é o maior trabalho? Realmente são espíritos que estão indo para a perdição. Então, realmente é para ele obter a vida eterna. Será que tem trabalho maior que isso? Numa guerra, quando realmente os soldados eles perdem e se tornam refém, e agora eles realmente vão morrer como prisioneiros. Mas realmente existem soldados especialistas que entram para salvar eles, não existe? Então eles realmente já sabendo que vão morrer, eles vão e invadem e atacam para tentar salvar os seus amigos. Então você já viu vários filmes assim, não é? Nós realmente éramos presos na potestade das trevas do diabo, mas Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou. Então esse é o nosso trabalho agora. Quando vocês vê uma operação especial, que ele tenta salvar alguém, eles entram no meio do fogo para salvar as pessoas. E quando tem terremoto também, quando os prédios todos estão caindo, mas eles entram lá dentro para se salvar. Então, eles dão a sua vida. Vocês já viram muitos isso, não é? Por isso, os bombeiros têm muito casos de mortes porque eles sacrificam a sua vida. Então, para esse evangelho chegar até nós, realmente os filhos de Senhor Deus, Jesus Cristo, ele morreu na cruz. E realmente todos os apóstolos também de Cristo morreram pregando este evangelho. Então, até este evangelho chegar até nós, muitas pessoas morreram. Senhor Jesus Cristo, ele morreu e cumpriu este evangelho por nós. Então, várias vidas dos cristãos realmente foram gastas para este evangelho ser pregado. Como o grão, quando ele não morre, ele continua naquele lugar, mas quando o grão morre, ele vai ter vários frutos. Então, como sementes, Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Então, todo cristão precisa morrer como uma semente para ter vários frutos. Então, quando uma semente ela morre, ela começa a ter vários frutos. Se a semente ela não morrer, ela continua naquele mesmo lugar. Então, cristão, é necessário que haja sacrifício para que outro espírito realmente receba a salvação. É necessário que você gaste o seu tempo, realmente o seu dinheiro. Se você não tiver esse coração, você não consegue salvar ninguém. Então, realmente, nosso tempo, os nossos bens materiais, minha liberdade, minha felicidade, até a minha vida, se for preciso, é necessário que você seja gasta para que você consiga salvar mais espíritos. Para existir um nascimento de uma vida, é necessário que a mãe passe uma dor da morte. Antigamente, várias mães morreram no parto. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala que a morte está dentro de nós. Então, quando nós recebemos essa dor, esse sofrimento da morte, nós podemos realmente evangelizar mais fortemente. Então, por causa desse evangelho, realmente nós somos como esses salva-vidas, como esses bombeiros, como essas pessoas de operações especiais. Nós entramos no meio do fogo para salvar as pessoas. Então, nós realmente estamos vivendo para salvar as pessoas. Nós estamos fazendo esse trabalho. Nós não podemos deixar de fazer. Ah, se eu não fizer, outras pessoas vão fazer. O que adianta se outras pessoas fizerem, mas se você não fizer? Você recebeu a salvação, não é? Então, para você receber a salvação, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu. O Filho de Deus, ele morreu. Para esse evangelho chegar até você, realmente, muita gente morreu, se sacrificou. Nós somos devedores. Uma pessoa endividada que ele precisa pagar a dívida, mas ele vive gastando dinheiro e não paga a dívida. Como é que chama essas pessoas? Ladrão. Me desculpem, mas se uma pessoa recebeu a salvação e ele não tem um coração de querer pregar para outras pessoas, realmente esse coração não é adequado diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele fala: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, realmente, se eu não pregar o evangelho, isso é um pecado diante do Senhor Deus.
Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Este é um trabalho que foi uma ordem que o Senhor Deus estabeleceu para nós. Esse é o objetivo da vida de cristão. Não podemos esquecer disso. Vocês, cada um de vocês, eu pregar o Evangelho nesse último tempo. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para pregar esse Evangelho? Vocês já pararam para pensar nisso? Se vocês não pensarem nisso, vocês acham que pode viver assim, sem pensar em pregar o Evangelho? Realmente, Senhor Deus nos permite um novo ano. Cada ano que Senhor Deus nos permite, por que Senhor Deus permite? Como para o Senhor Deus, um ano é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Senhor Deus, Ele deseja pregar este Evangelho, utilizando a nossa vida. Por isso, agora realmente nós precisamos aceitar a ordem que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós. Nós não podemos esquecer disso. Por isso, como nós lemos a palavra de Romanos capítulo 15, versículo 13, vamos ler de novo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, Deus da esperança. Então, para nós, realmente, o Senhor Deus permitiu a salvação. É um Deus do amor, Deus da vida eterna. Senhor Deus da glória. Senhor Deus da esperança. Depois da morte de Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo nos permitiu a graça. Porque se nós não tivéssemos a graça, que esperança nós teríamos? O Davi fala no Salmos capítulo 10, versículo 9, fala: armas-ciladas no esconderijo, como um leão no seu covil. Armas-ciladas para roubar o pobre. Rouba-o e prenda-o na sua rede. Então, as pessoas deste mundo, eles realmente sempre querem comprar coisas boas, casas boas, querem viver bem. Mas quantos anos isso vai durar? Hoje à noite você pode morrer. Isso é esperança? Isso não é esperança. Isso é apenas um desejo carnal. Daqui a pouco, realmente todas as coisas vão acabar. Como Davi ele fala: Senhor Jesus Cristo, o que eu posso desejar? A minha esperança está em Ti. Por isso, o grandioso rei de Israel, Davi, ele diz, e ele soube também que a esperança não estava neste mundo, mas em Deus. Então, Deus da esperança. Então, as pessoas que receberam a salvação, nós precisamos saber que a nossa única esperança está em Deus. Então, Deus da esperança nos permite toda a paz e felicidade para nós. Então, mesmo que seja pobre, mesmo que as pessoas sejam ignorantes, mesmo que a minha carne não seja livre, mesmo que eu esteja adoecido, então, mesmo que você esteja em qualquer tipo de tribulação, continuamente tem em nós esperança, felicidade e paz. Felicidade e paz. Por isso, no Romanos, capítulo 14, versículo 17, fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, não é só comer e beber. Isso não é a imagem do reino de Deus, mas através do Espírito Santo, nós recebemos o perdão dos pecados e nós sermos justificados. Então, assim, Senhor Deus permite nós para a paz. Então, pessoas que não têm a salvação não têm paz. E assim, Senhor Deus, Ele nos permite a verdadeira felicidade e a vida eterna. Do Lucas capítulo 17, do versículo 21 para frente, ele fala que o reino de Deus não é ali ou aqui, ele está dentro de nós. Então, já que o Espírito Santo precisa nos cumprir o reino de Deus dentro de nós para que nós possamos entrar no reino de Deus. Então, ter o gozo e paz. Então, em crença. O que é crença? É você acreditar em Senhor Jesus Cristo através da fé de Senhor Jesus Cristo para que abundeis em esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Então, tudo isso acontece pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo permite o entendimento. E através do poder do Espírito Santo, a esperança de Senhor Deus consegue entrar dentro de nós e nos transbordar. Então, precisa acontecer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, como eu falo todo de manhã,
Eu falo toda vez sobre o Espírito Santo. Por que eu estou falando? Porque nós precisamos saber qual é o trabalho do Espírito Santo aqui na Bíblia. Precisamos nos procurar. Porque depois da nossa salvação, nós precisamos saber qual é o trabalho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, fez nos entender sobre a salvação e o amor de Senhor Deus. Então, assim, Ele renova a nossa vida também. Então, através do Espírito Santo, Ele nos conduz. Então, para que nós possamos entrar no reino do céu, Senhor Deus, Ele deseja nos ajudar desta forma, através desse Espírito Santo. Então, não tem nem... Esse Espírito Santo, ele não quer partir de nós, mas o nosso coração... Toda vez nós esquecemos sobre o Espírito Santo e nós não pensamos qual é o trabalho do Espírito Santo. Nós só pensamos quando ouvimos a palavra. Depois esquecemos. E depois? Agora eu preciso continuar pregando até que entre dentro do seu coração, até que crave essas palavras no coração de vocês, no pensamento de vocês. Realmente você aprender outra língua é muito difícil, não é? Mas aprender a língua, outro idioma, qual é a maneira? É você ouvir e ficar repetindo várias vezes. Decorar, falar, ouvir toda hora. Então, quando você fizer isso, você realmente se torna sua. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Eu preciso continuamente repetir, preciso continuamente falar a mesma coisa para vocês, para que isso, nem você mesmo sabendo, isso cumpra dentro de vocês. Falando, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está nos conduzindo. O Espírito Santo, ele está nos renovando toda hora. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Porque vocês realmente precisam saber qual é o trabalho. No versículo 16, ele fala que sejas ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele realmente, sendo judeu, ele se tornou apóstolo dos gentios. Então, ele se tornou realmente ministro de Jesus Cristo para os gentios. Ele se tornou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios. Nós podemos pensar um pouco no Antigo Testamento sobre o santuário e sobre os sacerdotes. O sacerdote, ele realmente fazia os sacrifícios pelo povo de Israel. Ele era como se fosse uma ligação entre o Israel e Senhor Deus. Mas e o apóstolo Paulo? Ele, sendo judeu, ele se tornou um trabalhador de Senhor Deus para pregar o Evangelho para os gentios. O sacerdote, ele precisa de ofertas. Por que precisa de ofertas? Precisa entregar diante do Senhor Deus. Então, vocês salvar os gentios eles se tornarem santos através da palavra do Espírito Santo, e essa glória você estabelece diante do Senhor Deus. Você realmente dá como sacrifício para o Senhor Deus. Então, o que é sacrifício para os sacerdotes? Realmente é uma oferta que você faz dos gentios para o Senhor Deus. Porque muitos gentios precisam receber a salvação, para que eles possam se tornar santos dentro do Espírito Santo. A oferta dos gentios, santificados pelo Espírito Santo. Então, todos os dias, realmente toda a vida dele precisa se tornar santa, para que Senhor Deus possa aceitar, que seja agradável. Então, cada um de nós que recebemos a salvação, realmente tem várias ofertas que nós precisamos dar diante do Senhor Deus. Isso é a nossa vida. Por isso, no Romanos capítulo 12, versículo 1, fala: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os cristãos, quando recebem a salvação, o seu corpo, ele é realmente a oferta para o Senhor Deus. Antes era o corpo do pecado que praticava o pecado porque era ligados ao diabo. Mas agora, depois da nossa salvação, nós nos tornamos uma oferta para alegrar o Senhor Deus. Nós precisamos dar esse sacrifício a Deus. Então, quem faz isso? É o Espírito Santo que faz este trabalho. Nós precisamos nos tornar santos dentro do Espírito Santo. Quem é que
dá entendimento sobre o Senhor Deus? É o Espírito Santo. Quem é que controla e renova o nosso coração através da palavra? É o Espírito Santo. Por isso, realmente nós precisamos nos tornar santos através do Espírito Santo, para que nós sejamos uma oferta agradável a Deus. Quando um filho, quando ele pede um peixe, será que vai dar uma cobra? No Lucas capítulo 12 aparece. Um filho, ele pede um peixe, será que um pai vai dar uma cobra para ele? Uma pessoa que recebeu a salvação, como um pescador que consegue pescar qualquer peixe que está dentro da água e consegue assar e comer, não é? O Senhor Jesus Cristo que ressuscitou, ele perguntou se tinha comida. E assim os discípulos deram o peixe assado. E assim o Senhor Jesus Cristo pegou esse peixe e comeu. Então, qual foi a coisa que o Senhor Jesus Cristo comeu depois da sua ressurreição? Foi peixe. Então, antes da morte, ele deu o seu pão, não é? Coma, que esse é meu corpo. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e permitiu a vida para nós. Mas depois da sua ressurreição, ele pediu um peixe e comeu o peixe. O que significa isso? Significa que nós, depois da nossa salvação, nós precisamos realmente ser esses pescadores que entregam esse peixe para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus Cristo e sempre realmente ofertar a Senhor Jesus Cristo. Nós agora precisamos dar um sacrifício santo para o Senhor Jesus Cristo continuamente. Nós precisamos nos tornar um sacrifício perfeito. Mas vamos dizer que o Senhor Jesus Cristo ele pediu um peixe, mas eu dei uma cobra para ele. Cobra significa desobediência. Uma pessoa salva ele ser desobediente. O Senhor Jesus Cristo ele pede peixe, mas você dá cobra. Realmente isso não pode acontecer, não é? Realmente judeus. O Senhor Jesus Cristo, no Mateus capítulo 23, fala raça de víboras. Raça de víboras. Por quê? Eles são filhos da desobediência. São pessoas que são utilizadas pelo diabo. Eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, dentro dele, o diabo trabalhou. Então, realmente, muitas pessoas que agora não receberam a salvação, o diabo está trabalhando dentro deles. Nós não podemos esquecer disso. Então, realmente dentro de nós, o Senhor Deus ele permitiu a graça para que nós possamos compreender, para que essa esperança realmente possa crescer dentro de nós. Então, nós realmente com essa esperança, nós precisamos nos renovar todos os dias e dar uma oferta realmente agradável a Deus. Quem permite isso é o Espírito Santo. E depois, versículo 18, vamos ver. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, realmente, o apóstolo Paulo, antes de ele ir para Roma, ele passou pela igreja de Ilírico e, através da irmã Febe, ele mandou a carta de Roma para ela. E lá está escrito: o Senhor Deus deseja para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras, para que eles possam ser salvas. Então, porque Senhor Deus, assim, Ele permitiu sinais e prodígios e palavra, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que possa ser pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Filipenses, ele estava pregando o Evangelho e ele foi preso numa caverna bem escura. E a noite toda ele orou e louvou diante do Senhor Deus. E assim começou a ter um grande terremoto. E assim aconteceu um grande milagre. Até todos os soldados que estavam protegendo aquela cadeia naquela noite receberam a salvação. E os familiares também. O apóstolo Paulo ele ressuscitou até os mortos. Então, através dos apóstolos, realmente aconteceu vários milagres. Se olharmos no Marcos capítulo 16, versículo 20, depois que o Senhor Jesus Cristo voltou,
vários discípulos eles saíram para evangelizar, porque o Senhor Jesus Cristo ele estava com eles, então ele demonstrou vários sinais e prodígios. Depois que o Senhor Jesus Cristo ele voltou, então eles andaram em dois e pregaram fortemente o evangelho. Então através dos sinais, então através de milagres, através de sinais e prodígios. Então ele realmente pregou o evangelho fortemente. Naquele tempo era diferente de agora. Se vocês precisam pensar agora, o povo de Israel que foi escolhido por Deus, eles não acreditaram em Jesus Cristo como Cristo. Porque Jesus Cristo ele não se tornou rei. Por isso eles acharam que eles não eram o Cristo. Por isso eles foram contra. E depois que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, até hoje eles também não acreditam. Então, até o povo de Israel que foi escolhido por Senhor Deus não acredita em Senhor Jesus Cristo. Então, os gentios acreditarem nisso, isso é uma coisa fácil? Então, os gentios, eles não sabem quem é Senhor Deus. Também não tem o Antigo Testamento como os judeus. Também o Novo Testamento ainda não foi escrito. Então, será que você consegue acreditar chegar neles e falar, Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e morreu na cruz e ele é o Salvador deste mundo? Vocês iriam acreditar nisso? Realmente, gentios não existem Bíblia. Eles também não têm o Antigo Testamento, o Novo Testamento nem foi escrito. Como é que prega? Então, os apóstolos Paulo, quando eles estavam pregando, foram feitos através do poder de Senhor Deus. Então, se não for pelo realmente poder de Senhor Deus, não tem como pregar. O Pedro e o João, quando encontraram com os judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo, eles disseram, para pregar o evangelho, o que ele fez? Eles levantaram o coxo de nascença que estava no santuário. Então, as pessoas que entraram no santuário, eles entregavam moeda para esse coxo de nascença. Mas o Pedro e João, quando entrou, ele, achando que conseguiria receber alguma coisa, pediu para eles. Mas o Pedro, ele falou. Pedro e João falou, prata e nem ouro eu tenho. Mas o que você quer me dar se você não tem prata e ouro? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante e anda. Então, uma pessoa que era coxo de nascença desde a sua mocidade, ele começou a levantar e andar, a correr. Então, todos os judeus que estavam em Jerusalém assustaram. E o Pedro, ele fala, o Senhor Jesus Cristo que vocês mataram, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E agora o Senhor Jesus Cristo curou este homem. Então, esses sinais só foi manifestado para provar a existência de Cristo. Os apóstolos eles fizeram vários milagres. Então, naquele tempo, se não tivesse sinais e milagres, não tinha como pregar. Os judeus também. Os gentios é ainda mais. Por isso, realmente, através dos sinais e prodígios, eles pregaram o evangelho mais fortemente. Assim, o Senhor Jesus Cristo ele permitiu milagres. Então, as pessoas israelitas do Antigo Testamento, não existia ninguém que procurava o Senhor Deus, mas o Senhor Deus escolheu este povo. Então, esse povo, que foi escolhido por Senhor Deus, o Senhor Deus que é criador de todos os céus e da terra, de todo o universo, então eles sabem muito bem que o Senhor Deus é verdadeiro e todos os deuses que os gentios acreditam é falsos. Então eles não podem falar que existem muitos deuses e um Deus é Deus único. Não pode falar isso, não é? No Jeremias capítulo 10 fala que todo aquele que não criou os céus e a terra seja amaldiçoado. Então apenas o Senhor Deus, que é criador dos céus e da terra, escolheu o povo de Israel. Então, nosso Senhor Deus, ele desejava que o povo de Israel acreditasse nele. Como é que ele faz? Só com palavra não dá.
Então, o Senhor Deus tem que mostrar provas e evidências e milagres que nenhum outro Deus consiga fazer. Então, o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus, ele deixou que o Egito crescesse muito grande. E assim, Senhor Deus, ele colocou o povo de Israel lá dentro do Egito durante 400 anos para viver como um escravo. E depois, Senhor Deus, ele mandou Moisés e permitiu realmente as 10 pragas. E assim, realmente, o trabalho do Senhor Deus, através da mão e o poder de Deus, tirou o povo de Israel, passou pelo Mar Vermelho e também andaram pelo deserto durante 40 anos. E ele realmente destruiu toda a tribo, 7 tribos que estavam dentro de Canaã. Então isso significa o quê? Que só o Senhor Deus é o único. Só o Senhor é o único. Não existe nenhum outro Deus abaixo dele. Do Deuteronômio capítulo 4, do versículo 32 até 38, está escrito: Ai de ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Então o povo de Israel, quando eles esqueciam sobre o Senhor Deus ele mandava outro milagre. E no Antigo Testamento, o povo de Israel, realmente, quando eles encontravam com milagres, o milagre era de Senhor Deus, o milagre do Criador deste mundo. O Senhor Deus fez isso para que eles pudessem acreditar em Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez um milagre para que pudesse provar que ele era o verdadeiro Cristo e os milagres que os apóstolos fizeram. Realmente, os apóstolos, eles pregavam um evangelho que foi dado diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por causa dos israelitas, para eles testificarem da existência de Cristo, do Evangelho de Cristo, para mostrar que o Senhor Deus trabalhou pelos apóstolos, eles escreveram o Novo Testamento. Então, para isso, no tempo dos apóstolos, o Senhor Deus permitiu e manifestou os milagres. Realmente, agora nós não precisamos mais de milagres e sinais. Por quê? Porque agora não é mais o tempo de você acreditar em sinais e milagres. No tempo dos apóstolos, realmente o Evangelho já foi pregado bastante através dos sinais e prodígios. E o evangelho que eles pregavam veio de Senhor Deus. E o Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, para provar isso, através dos apóstolos, o Senhor Deus permitiu sinais e milagres. E realmente toda essa verdade está escrita no Novo Testamento. E essa palavra que está escrita agora já foi espalhada para o mundo todo. Então agora, desde então, no nosso tempo, nós podemos realmente conseguimos entender a palavra mais. Agora não é mais o tempo dos sinais e milagres, mas o tempo da palavra. Nós acreditamos apenas na palavra. Por isso, se vocês quiserem ver um milagre assim grande, tem que tomar cuidado que você pode ficar endemoniado. Porque agora é ao contrário. Os sinais aparecem muito agora com o diabo. Por isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que o homem mau, todo o trabalho dele vem do diabo. Toda a mentira, todo o engano, todos os sinais que acontecem é o diabo que faz. Então, o trabalho do diabo, ele quer manifestar sinais e prodígios para enganar as pessoas. Então, se acontecer muitos sinais e prodígios, realmente vocês podem suspeitar. Claro, Senhor Deus, ele pode permitir sinais e prodígios para as pessoas que nunca ouviram a palavra, que o evangelho ainda não chegou. Não estou dizendo que os sinais sumiram por completo. Mas agora, para pregar o evangelho, não é mais necessário ter sinais e prodígios. Nosso tempo, não. Por isso, algumas pessoas, eles falam, eu quero acreditar através de sinais. Então, você está desprezando a palavra do Senhor Deus. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se olharmos no Apocalipse capítulo 13, fala sobre o anticristo. O anticristo, o que ele faz? Que trabalho que ele faz? O anticristo, ele faz realmente ídolos, e assim ele dá vida aos ídolos, para que os ídolos falem. Realmente você fazer ídolos e fazer dar vida aos ídolos para que os ídolos falem, realmente o que vocês vão pensar? Você realmente vai ficar louco, nossa, o que é isso? Não é só isso.
Fala que até nos céus vai cair o fogo. Qual é o milagre que no céu caiu o fogo? Foi Elias. Mas esse profeta, falso profeta, vai fazer cair realmente fogo nos céus. Quem vai permitir isso? Deus vai permitir isso. Por quê? Tem muitas pessoas que desejam acreditar em sinais, desejam acreditar em mentira do que é a verdade. Desejam acreditar em apenas sinais. Então, por isso nós precisamos tomar cuidado. Não é porque só tem sinais que é o trabalho de Deus. Mas, nesse tempo de apóstolos, realmente nesse tempo, era um tempo que precisava de sinais. Nós precisamos compreender isso. Por isso, realmente, o apóstolo Paulo, ele realmente mostrou vários sinais e prodígios e poderes. Poder do Espírito Santo para que possa trabalhar fortemente. Então, através dos apóstolos, através de sinais e prodígios, então eles queriam provar e mostrar para eles que o Senhor Deus estava com eles, para que o Senhor Jesus Cristo, que era Filho de Deus, que tinha salvo nossa vida. Então, ele queria provar isso. E pela virtude do Espírito de Deus. O que é Espírito de Deus? Qual é o motivo dele? É para realmente provar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Esse é o objetivo do poder do Espírito Santo. Por isso, através do poder do Espírito Santo, nós precisamos trabalhar para que muitas pessoas possam ser salvas. Isso, realmente, tirando isso, eu não posso falar mais nada. Não tem mais o que falar depois disso. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele morrer na cruz e ele ter ressuscitado, e ele realmente ter nos santificado, isso é a verdade que nós precisamos pregar através do Espírito Santo. Não tem outra coisa que eu devo falar, tirando isso. Então, realmente, nós precisamos saber o que o Espírito Santo faz. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Muitas pessoas, eles estudam religião, estudam doutrina, e eles gostam de falar sobre essas coisas. Podem falar várias coisas, mas eles não conseguem compreender a graça de Senhor Deus, eles vão perecer. E uma pessoa, ele me contou uma coisa engraçada. Quando eu estava pregando, uma senhora, ela estava sentada atrás ouvindo a palavra. Eu acho que ela não ouvia bem, ou era o som que estava baixo. E ela gritou: "Pastor, eu não consigo ouvir a sua voz." E assim um homem que estava na sua frente levantou e falou: "Senhora, não se preocupe, não tem nada para ouvir." Não precisa ouvir, não se preocupe. Engraçado, não é? As pessoas que estão na frente falando bem fortemente sobre a religião e tal, mas as coisas que ele fala é como se fosse nada. Religião, ideologia, filosofia, realmente distorcendo tudo isso. No meio deles não tem poder e não tem vida. O que vai adiantar eles falarem essas coisas? O que adianta você ouvir o que eles vão falar? Quando você passar da porta, você vai esquecer tudo. Vocês acham que essas palavras conseguem mudar a vida de alguém? Pode ressuscitar alguém? Realmente, nós não podemos ser enganados por essas coisas. E agora, realmente, uma coisa que nós precisamos ter certeza, esse trabalho do Espírito Santo, aonde ele está? Ele está dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo, como eu falei anteriormente, o Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, agora ele não somos mais únicos só. Realmente, nós estamos dentro de uma comunhão. Então, para fazer a vontade da cabeça, dentro do corpo precisa ter força. A força não está só no dedo, ou no dedão do pé, ou em qualquer lugar. Ele está dentro do corpo. Por isso que nós precisamos estar grudados no corpo para manifestar o seu trabalho. O trabalho do corpo é apenas obedecer à cabeça, é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, é se tornar um junto com os cristãos. E assim, Senhor Jesus, Deus permitiu o Espírito Santo lá dentro. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós podemos ter a virtude do Espírito Santo para fazer o trabalho do Senhor Deus. No Efésios capítulo 3, versículo 20, fala: "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera." Então, nós precisamos lembrar disso todos os dias.
O que que nós oramos? O que que nós pedimos? Qual é a esperança verdadeira do cristão? Algumas pessoas falam, qual é a sua esperança? Qual é o seu desejo? Ele fala, eu? Eu quero ser um professor famoso da universidade. Eu quero virar ministro, quero virar médico. Eu quero virar realmente doutor economista. Eu quero ser grande empresário rico. Essa é a esperança? Isso é desejo? E depois? E depois é o quê? Depois só comer bem e viver e depois morrer, não é? Isso é esperança? Cristão, eles precisam lembrar que tudo isso vai apodrecer, tudo isso vai sumir. Qual é a nossa verdadeira esperança? Minha esperança é fazer o trabalho de Senhor Deus, e no dia que o mundo acabar, eu estarei em Cristo. Então, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos é pelo trabalho do Senhor Deus. O Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós. Quando nós estivermos dentro do corpo de Cristo, nós seremos utilizados. Vamos procurar Romanos capítulo 1. Vamos procurar Romanos capítulo 1. Versículo 16. Versículo 16, vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Então, o que é esse Evangelho? Em Atos capítulo 20, versículo 24, fala, mas de nada faço questão, nem tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando nós ouvimos esse Evangelho, quando esse Evangelho entra dentro de nós, e essa graça realmente cumpre dentro de nós, e quando nós acreditamos nisso, nós recebemos a salvação. Então, todos aqueles que crê, realmente recebe a salvação. Pecador que precisava entrar no inferno, o Senhor Deus consegue resgatar e levar aos céus. Vamos dizer que uma pessoa que ele está morrendo por uma doença, mas ele tomou um remédio e assim ele se curou e começou a se levantar e ficou saudável. Então a pessoa que tomou esse remédio, o que ele vai fazer? Mas vamos dizer que esse remédio também é de graça. Então, um pecador que ele precisa ir para o inferno, mas ele recebe a salvação e vai para os céus, então isso é totalmente de graça, é gratuito, é graça. Então, todos aqueles que ouvem o Evangelho se tornam poder para receber a salvação. Então, não é só porque nós pregamos esse Evangelho para qualquer pessoa que as pessoas vão receber a salvação. Não é. O Espírito Santo precisa trabalhar dentro deles também. Como olhamos no Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Então, é uma espada, é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele, se você não tiver arma, você não consegue lutar, não é? Mas esse comandante, se você der uma espada para ele, ele consegue ganhar de todas as coisas. O Espírito Santo, se não tiver palavra, ele não consegue trabalhar. Como um trem, se ele não tiver trilho, ele não consegue andar. Carro também, mesmo que seja bom, se não tiver estrada, não consegue andar. O Espírito Santo, ele só trabalha através da palavra. Então, aonde a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo precisa trabalhar junto. E assim, a palavra, ele consegue se tornar a espada do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele trabalhar, realmente consegue salvar as pessoas que vão para o inferno. Ele se torna poder. Então, se o Espírito Santo ele não trabalhar, não adianta que você pode pregar, mas não vai adiantar em nada. Realmente, quando nós fazemos a conferência, tem muitas pessoas que eles se reúnem e ouvem a palavra, não é? Mas não é todas as pessoas que recebem a salvação.
E tem pessoas lá que recebem a salvação e tem pessoas que lá que não recebem a salvação. Tem pessoas que ouvem várias vezes e não conseguem receber a salvação. Realmente, você não conseguir compreender é um milagre também, não é? Por quê? Porque o coração dele é fechado. Algumas pessoas, tem pessoas que se preocupam por receber a salvação. Ele fala, se eu receber a salvação, eu não vou poder beber, não vou conseguir fumar, não consigo fazer nada. Se eu receber a salvação, eu não consigo fazer as coisas maus que eu preciso fazer. Eu não quero receber a salvação agora, eu quero receber depois. Quero receber a salvação antes de morrer, 2 anos antes. Você pode receber até 5 minutos antes, não é? Vocês acham que com esse coração o Senhor Deus vai salvar? Com esse coração, o Senhor Deus não vai ajudar, o Espírito Santo não vai trabalhar. Realmente, em verdade, precisa pregar fortemente, desejando fortemente, pedindo ao Senhor Deus, por favor, me salve, me salve. Quando você realmente ter esse desejo, o Senhor Deus vai salvar. Por isso, quando você prega o Evangelho, tem pessoas que recebem a salvação, mas tem outros ouvem e não tem nenhuma mudança. Eles fecham o seu coração. Então, eles não conseguem receber a salvação. E outra maneira também, tem pessoas que pregam o Evangelho, pregam tão bem, mas o Espírito Santo ele não trabalha na pregação dele. Então, essas pessoas eles só querem trabalhar através da sua oração, da sua sabedoria, do jeito orador. Ele sempre quer realmente convencer as pessoas. O Espírito Santo, se ele não trabalhar, não tem jeito. Quando o Espírito Santo realmente ele trabalhar, assim ele pode salvar. Ele pode se tornar uma espada para o Espírito Santo. Como médico que é cirurgião, realmente toda cirurgia que ele for fazer, ele consegue salvar até pessoa que está quase a ponto de morrer. Essa palavra também é como um poder do Espírito Santo, é como uma espada do Espírito Santo para salvar o pecador que está indo para o inferno. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 3 até versículo 5. Vamos ler. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele enviou uma carta para os irmãos de Coríntios, ele escreveu: E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então, por que ele estava em temor e tremor? Realmente o apóstolo Paulo ele não tem medo de nada. Na frente do rei também ele pregou e testemunhou sobre o Cristo. Mesmo ele apanhando e sendo preso, nas prisões mais profundas, ele orava, alegrava. Então vocês acham que ele teria medo? Por que ele falou que tremor e temor? Porque ele, quando ao pregar o Evangelho, ele tinha medo de errar diante do Senhor Deus. Quando vocês realmente encontrarem com um médico que faz a cirurgia dos doentes, então realmente se ele for bom, o cirurgião, ele consegue salvar a pessoa com o seu bisturi. Mas se ele não conseguir, ele vai matar a pessoa. Então ele tem que ser muito sério. Alguns cirurgiãos, às vezes, quando ele está cirurgia, ele realmente demora quase o dia todo. Ele esquece até de comer, ele esquece até que o tempo está passando. Ele só se foca em salvar aquela pessoa que está morrendo. Então, quando o sangue começa a jorrar, ele tenta parar aquele sangue. Então, se por acaso ele errar, ele consegue matar aquela pessoa.
Por isso, uma vez eu escutei isso. Esses médicos, esses cirurgiões, tem muitas vezes que eles bebem. Por que eles bebem? Porque eles se sofrem muito. Porque só eles sabem. Porque às vezes eles erram. Eles erram e mataram a pessoa. Então ninguém sabe, só eles sabem. Então como isso é um grande sofrimento? Então as pessoas antes de fazer cirurgia, eles fazem um documento, né, que o paciente pode morrer na hora da cirurgia. Se realmente não tiver um erro muito grande, não tem como culpar o médico. Mas os médicos, eles sabem a sua própria consciência. Por isso, então, você salvar uma pessoa ou não, será que ele consegue falar facilmente para o paciente? Quando nós estamos pregando a palavra, realmente, se você pregar bem, uma pessoa recebe a salvação. Se você não pregar bem, outra pessoa não consegue receber a salvação. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, ele vai perecer. Então, uma pessoa que ele está pregando realmente tem uma responsabilidade muito grande. Por isso, o apóstolo Paulo, ele tem temor e tremor. E depois o que ele fala, com o versículo 4, e a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aí minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então realmente o apóstolo Paulo é uma pessoa muito inteligente naquele seu país. Então ele é como se uma pessoa que soubesse muitas palavras. Era um doutor das palavras. Ele é uma pessoa que consegue falar muito bem. Ele era uma pessoa realmente muito corajosa. Então ele realmente ia atrás das pessoas que acreditavam em Senhor Jesus Cristo. Ele realmente tinha um poder. E foi ao Damasco, ele foi atrás das pessoas que eram cristãos. Ele mexia no exército. Ele era realmente uma pessoa muito forte. E naquele tempo o nome dele era Saulo. Ele era da descendência das 12 tribos, que é a tribo do Benjamim. E também ele pegou o nome do rei Saul e fez Saulo. Mas esse Saul é grande. E Paulo é o quê? Significa pequeno. Então essa pessoa, agora, ele realmente, com grande fraqueza, ele tremia. E como é que ele fala? A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, realmente, pregar o evangelho, você não precisa falar com uma cultura, com filosofia, com doutrina. Você não precisa tentar convencer as pessoas, não é? Nos Estados Unidos, realmente existe um grande pregador mundialmente muito famoso chamado Moody. Não existe tão pessoas que pregavam desse jeito. Ele não tinha nem a quinta série. Ele nem conseguiu formar nem na quinta série porque era muito pobre. Não conseguiu formar na quinta série. E ele foi para a casa do seu tio, onde ele era engraxate naquele lugar. E ele estava trabalhando lá e um dia ele encontrou com um professor e recebeu a salvação. E até o fim ele não conseguiu ele falar que era pastor, porque ele era apenas professor Moody. Mas existiu alguma pessoa que trouxe mais pessoas de Senhor Deus como Moody? Realmente ele era uma pessoa que estava preso no Espírito Santo. O Espírito Santo utilizou a vida dele. Ele entregou toda a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele também fala aqui, mas em demonstração de espírito e de poder. Mas em demonstração de espírito e de poder. Quando eu vi no livro, uma pessoa, um aluno de teologia, ele ouviu a pregação de Moody, ele foi e falou para o seu professor, aquele professor Moody, ele não fala nada com nada, não dá para entender nada. E assim ele zombou. E assim o professor ele disse, ei aluno, não fale essas coisas.
O que adianta você falar filosoficamente, religiosamente, teologicamente? Porque eu sou doutor em teologia, eu sou uma pessoa que ensina teologia, mas eu não tenho poder para salvar muitas pessoas e salvar alguém. Mas o Moody, quantas pessoas ele já salvou? Mesmo com a arma mais recente que ele tenha, o que adianta você não conseguir pegar pelo menos um pássaro? Então, se você realmente jogar algum pau e acertar, o pássaro é seu. Algumas pessoas, quando ouviram a palavra de Moody, parecia que não tinha sentido nenhum, mas o Espírito Santo trabalhou. O Espírito Santo, a demonstração do Espírito Santo e poder. Por isso, ele fala para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Algumas pessoas, eles só querem acreditar filosoficamente, religiosamente, teologicamente, mas eles só têm sabedoria na cabeça, não tem vida dentro do seu coração. Então, por isso o apóstolo Paulo fala que a vossa fé não está em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso ele não prega e ele não fala em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas apenas em demonstração do Espírito e de poder. Então, essas pessoas que pregam o Evangelho, eles não podem querer pregar com esforço ou querer convencer alguma pessoa através da sua pregação. Isso é realmente errado. Realmente, claro, nós precisamos pregar corretamente, mas precisamos depender totalmente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa trabalhar. Por isso, no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele fala para os irmãos de Tessalonicenses: Irmãos amados, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o Evangelho não foi somente palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. Então, quem permite o entendimento é o Espírito Santo. Então, tudo o Senhor Deus deseja que aconteça através do Espírito Santo. Por isso, realmente nós precisamos saber qual é o poder de Deus. Então, o Senhor Deus, que é o Criador do universo, o Criador que cuida de todas as coisas, e este mesmo Deus trabalhou na história de Israel. Ele salvou os israelitas do Egito. E levou, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto e ele chegou à terra de Canaã. Então, esse Senhor Deus, realmente esse poder entrou no coração de Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo consegue salvar agora os mortos. E esse poder que o Senhor Jesus Cristo tinha, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, salvou o Senhor Jesus Cristo. E assim, sim, o poder de Deus que trabalha dentro do Senhor Jesus Cristo, agora trabalha dentro dos apóstolos. Trabalhou dentro dos apóstolos. Então, essa verdade está escrita no Novo Testamento. O poder de Deus que opera dentro dos apóstolos. Então, os apóstolos, todos eles partiram, mas dentro do coração deles, o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo permanece na igreja. Filipenses 4:13 fala: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo, dentro dele existia o poder de Deus. Nós não podemos falar como o apóstolo Paulo falando, posso todas as coisas. Nós não conseguimos, porque agora não é mais eu. Agora é o poder que opera em nós. Agora eu não consigo fazer, mas nós conseguimos, nós. Então isso é uma coisa muito importante. Por isso, Senhor Jesus Cristo, já que o Pai trabalha, eu também trabalho. Então, como o Pai salva os mortos, eu também, o Filho, salva.
E em João 14, versículo 12, fala: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, o poder que estabelece dentro do Senhor Jesus Cristo, que era trabalhava por Senhor Jesus Cristo, onde ele está, passou para os apóstolos, e os apóstolos eles trabalharam. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, fala: e nós cooperamos também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão, cooperando também com ele. Então, o Senhor Deus, dentro dos apóstolos, ele trabalhou fortemente. Como o Senhor Deus ele trabalhou dentro do Senhor Jesus Cristo, agora o Senhor Deus ele trabalha dentro dos apóstolos. Então, isso é uma coisa muito impressionante. Por isso, este poder, aonde ele está agora? Ele está trabalhando dentro de nós agora. Vamos procurar segundo 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12, vamos ver. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. As quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Então, essa palavra realmente também aparece no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ele trabalhou dentro dos profetas, que eles ministravam essas coisas que agora vos anunciadas, porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. Então, o Espírito Santo que permitiu o poder para que os profetas pudessem profetizar, agora eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, e agora, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas o anjo desejam bem atender. Realmente, os anjos, eles ficam tão impressionados, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não morre para os anjos, não é? Realmente, na Bíblia aparece várias vezes quando o anjo peca contra o Senhor Deus. Quando o anjo ele peca contra o Senhor Deus, ele já era. Então, quando ele peca, ele se torna o diabo. Por isso, o Senhor Deus ele preparou o inferno por causa dos anjos que desobedeceram a palavra dele, que é o diabo. Então, o motivo de Senhor Deus ter feito o anjo é para que ele se torne servo dele. E o Senhor Deus fez o homem realmente para permitir a posição onde os anjos corruptos queriam. O Adão, ele pecou contra o Senhor Deus, e assim ele perdeu a glória de estar com o Senhor Deus, mas agora ele permitiu o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Então, por isso, o restante dos anjos, eles realmente sentem uma grande inveja pela nossa salvação que recebemos. Se olharmos no final de Hebreus capítulo 1, fala que todos os anjos, eles estão realmente feitos, formados para servir todas as pessoas que vão para os céus. Então, quando nós vamos para o céu, realmente os anjos não conseguem se tornar filhos de Deus. Não conseguem se tornar noivos de Senhor Jesus Cristo, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos a noiva de Senhor Jesus Cristo. Por isso os anjos só servem para nos servir. Realmente a nossa salvação que recebemos é tão impressionante. Vocês sabiam disso? Por isso, realmente, nós recebemos o Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho. Então agora, realmente existe também o Espírito Santo que nós recebemos dos céus. E agora nós pregamos fortemente. Então, através desse poder do Espírito Santo, até o fim dos tempos, até os confins da terra, nós precisamos pregar este Evangelho mais fortemente, porque nós temos essa responsabilidade. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, realmente, as pessoas que ainda têm familiares que não receberam a salvação, é necessário que vocês preguem o Evangelho para que recebam a salvação. Como nós podemos fazer isso? Nós precisamos estar dentro da igreja onde o Senhor Deus trabalha. Entenderam?
Por isso, quando vocês estiverem aqui dentro, realmente o poder do Espírito Santo que opera, nós podemos salvar até os familiares que ainda não receberam a salvação. Realmente, eles que estão indo para a perdição eterna, que estão indo para o inferno, nós podemos salvar eles. Realmente, a vinda de Senhor Jesus Cristo está muito perto. Vocês sabiam disso? Está muito perto o Senhor Jesus Cristo vir. Ah, será que Senhor Jesus Cristo vai vir nesse tempo? Não é talvez ele venha neste tempo. Nós realmente estamos vivendo numa época onde todas as evidências da vinda de Cristo que já foram cumpridas. Agora nós vivos podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo neste tempo. Ah, realmente o último ano, o último tempo onde os trombetas vão assoprar. E agora vamos nos preparar para esse dia onde os mortos vão ressuscitar e eles vão mudar no corpo glorioso. Vamos nos preparar para esse dia, no último dia, antes realmente de o julgamento de Senhor Deus vier. Realmente nós temos esse última chance que o Senhor Deus nos concedeu. Realmente nós também precisamos viver adequadamente diante do Senhor Jesus Cristo e Senhor Deus, como fomos salvos. E não viver com grande vergonha. Precisamos viver uma vida adequadamente correta diante do Senhor Deus como cristão. E realmente nos esforçar para pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, realmente trabalhou dentro de nós através do poder do Espírito Santo para nos salvar e também nos santificar. E agora permitiu para que nós possamos entrar no reino dos céus. Senhor, te agradeço por continuamente nos cuidar, sendo um cristão apto. Realmente nós não podemos fazer nada. Pelas nossas forças, não conseguimos salvar um espírito, mas através da graça que opera em nós, realmente que Senhor possa trabalhar para salvar mais pessoas através de nós. Que nós realmente nos tornamos o corpo de Cristo para que Senhor Deus trabalhe. Para que nós possamos pregar o Evangelho mais fortemente, para que muitas pessoas possam receber a salvação. Realmente, Senhor Deus, utilize nossa vida conforme a sua vontade. Realmente, todos esses tempos que Senhor Deus permitiu para nós, esse último tempo, antes do tempo da graça acabar, Senhor Jesus Cristo não está longe para vir. Senhor Deus, por favor, nos permite a nossa vida santa para que nós possamos cumprir ela e que Senhor Jesus Cristo possa trabalhar dentro de nós e nos conduzir. Realmente, se existem muitas pessoas ainda que não receberam a salvação, realmente que nós possamos fazer o trabalho do Evangelho para que mais pessoas possam receber a salvação. Senhor Deus, para que isso se torne glória diante do Senhor Deus e felicidade. Senhor Deus, por favor, nos utilize como o seu corpo de Cristo. Mais uma vez, te agradeço e orando em nome de Jesus Cristo. Amém.